Em poucos dias, nós marcaremos um ano dessa guerra que está se tornando um dos mais longos e desgastantes conflitos da história moderna de Israel. Então hoje, nós vamos mergulhar nas complexidades políticas e sociais que se desenrolaram até aqui e trouxeram Israel para o centro de um Oriente Médio em chamas. Primeiramente, eu preciso dizer que eu estou há meses ensaiando escrever o conteúdo desse vídeo, desvendar a realidade interna da minha nação e os inúmeros desafios que temos enfrentado nesse aspecto, diante de um público em sua maioria não israelense, me parece um pouco como descobrir a nudez de Noé, por assim dizer. Roupa suja a gente lava em casa. No entanto, o mar de desinformação circulando na mídia e nas redes sociais, bem como as pressuposições generalizantes sobre quais são as verdadeiras intenções dos israelenses, me trouxeram à conclusão de que seria melhor que quem quisesse ouvir uma análise profunda sobre a real condição da sociedade israelense nesse momento, ouvisse da boca de quem a ama profundamente, em quem a esperança de vivermos livres na nossa própria terra, como se canta no hino nacional de Israel, teima em permanecer viva e robusta. Para a gente poder compreender de maneira abrangente a situação atual, é preciso primeiro analisar como que nós chegamos até aqui. E nós chegamos até aqui em uma estrada com pelo menos duas vias. A nossa política interna e a nossa política externa, especificamente com relação ao Hamas e à autoridade palestina. Então, eu vou começar falando da nossa política interna. Israel tem um tecido social extremamente único. Isso porque o povo, apesar de ter preservado a sua identidade judaica por milênios na diáspora, ainda assim voltou à terra de Israel de realidades e contextos extremamente diversos. Os fundamentos do país foram lançados ao mesmo tempo por imigrantes da União Soviética que buscavam a oportunidade de estabelecer uma utopia socialista e secular, e por judeus religiosos que subiram a Sião por compreenderem nisso um mandamento e, portanto, um ato de obediência ao Eterno. Por burgueses europeus, por capitalistas americanos, por judeus provenientes dos países árabes, e aí depois os etíopes, enfim, uma grande colcha de retalhos, na qual nenhum padrão e nenhuma cor era igual a outra. A única coisa que eles tinham em comum era serem todos do mesmo fio de algodão, digamos assim, serem todos judeus. Isso que ainda se somaram a eles mais uma infinidade de minorias étnicas, árabes, drusos, circassianos, beduínos, todos com direitos democráticos, sendo parte inseparável da sociedade e podendo orgulhosamente chamar o Estado judeu de lar. Além disso, o país foi estabelecido como um povo ressurgindo das cinzas do Holocausto, em meio a uma guerra constante não apenas contra o povo judeu na Europa e nos países árabes, mas contra o estabelecimento de uma casa nacional, um último abrigo para a segurança dos judeus, que seria Israel. Todo esse cenário junto fez os pais da nação lançarem a sua visão para o país em termos gerais, com linhas amplas, num documento chamado Megillat HaAtzmaut, o Pergaminho da Independência. Só que sem definir em termos mais rígidos os detalhes através de uma constituição. O importante era estabelecer o país e fortalecer o país, porque o povo judeu estava sendo perseguido. Sobre os detalhes políticos, a gente discute depois, quando as coisas acalmarem. A questão é que as coisas não acalmaram. Em seus 76 anos de história, seus 36 governos eleitos não trouxeram o estabelecimento de uma Constituição Nacional como pauta. Ora por estarem ocupados defendendo o país em uma guerra e ora por não quererem arriscar sua carreira política, tendo que trazer à pauta de debates os assuntos mais delicados que nos unem e nos separam enquanto povo. Na tentativa de preservar a democracia nacional e estabelecer os devidos limites aos três poderes, a Suprema Corte israelense elaborou ao longo dos anos aquilo que chamamos de leis fundamentais, um conjunto de 13 leis que desde 1995 tem basicamente o status constitucional. As leis foram fundamentadas no sistema judiciário britânico
e na década de 80, a Suprema Corte adotou uma posição jurídica inglesa chamada de regra da coerência. A regra determina que a Suprema Corte tem o poder de desqualificar decisões do governo caso elas lhe pareçam incoerentes com o espírito das leis fundamentais. Só que às vezes a gente esquece que Israel não está isolada dos movimentos políticos mundiais. E no mundo todo, aonde existe dubiedade sobre a interação entre o executivo, o legislativo e o judiciário, a questão da intervenção de juízes em decisões do governo está no centro do conflito político. Em Israel, os últimos anos trouxeram a intervenção judicial em quase todos os grandes temas em pauta no diálogo público. E enquanto parte da população afirma que juízes que não foram eleitos, mas sim apontados, não devem ter as rédeas do país, a outra parte afirma que a Suprema Corte e a regra da coerência são a última fronteira em defesa da democracia, que separam o parlamento e o primeiro-ministro de terem poder incontestado. Uma proposta de reforma na estrutura judicial israelense foi apresentada por Yariv Levin, o atual ministro de Justiça do governo Netanyahu, em julho de 2023, que entre seus muitos parágrafos continha a remoção do parlamento e do primeiro-ministro da jurisprudência da regra da coerência, ou seja, que o governo poderia agir com o mandato do povo sem a intervenção da Suprema Corte a cada passo. A proposta foi recebida com muito rebuliço em Israel, levando centenas de milhares de pessoas às ruas em protesto contra o governo e chamando a reforma de um termo equivalente ao golpe que se popularizou no linguajar brasileiro. Ainda que grande parte da população concorde que haja necessidade de uma reestruturação no sistema judicial, o timing da reforma foi visto como uma tentativa de sobrevivência política para afastar as investigações por corrupção contra o primeiro-ministro. Por outro lado, manifestações em apoio à reforma e ao governo também tomaram as ruas, com confrontos desconfortáveis e rompendo entre os dois arraiais. A linguagem de guerra civil tornou-se comum nos noticiários e entre comentaristas. E esses foram os dias mais difíceis, para mim pessoalmente, de manter o meu otimismo pela nação de Israel. As tensões escalaram por semanas seguidas, até sermos todos surpreendidos no dia 7 de outubro com os ataques do Hamas. Essa discussão havia ocupado absolutamente toda a pauta por meses, e não resta outra conclusão a não ser que estávamos tão entretidos chamando nossos irmãos de inimigos e traidores, que os nossos verdadeiros inimigos e traidores encontraram nisso uma oportunidade para destruir tanto quem apoiava o governo quanto quem queria vê-lo deposto. Quando se trata da nossa política em relação ao Hamas e à autoridade palestina, aqui a gente tem outro grande ponto de tensão na sociedade israelense. E para poder falar sobre isso, eu vou ter que dar uma grande generalizada e excluir várias vertentes menores que na prática são irrelevantes. Eu não vou incluir aqui na análise as vozes pós-sionistas ou anti-sionistas que até existem em Israel, porque elas são a minoria da minoria da minoria, tanto do povo quanto da representatividade política. A maioria avassaladora em Israel é sionista, ou seja, acredita no direito que Israel tenha de existir enquanto casa nacional para o povo judeu. E em se tratando do povo palestino, a pergunta que se faz é: qual é a postura que Israel deve tomar para fortalecer a visão sionista de uma Israel forte e segura? Uma parte significativa da população em Israel acredita que a maneira de obtermos a paz e a estabilidade para a região é através de uma solução de dois estados. Em termos bem simplistas, isso significa abrir mão de território soberano israelense, além de toda a Judéia e Samaria, para que o povo palestino seja soberano sobre seu próprio país. As subcategorias dentro dessa abordagem são quase infinitas, ou seja, como chegar lá e o que isso realmente significa varia demais dependendo de para quem a gente pergunta. Mas a ideia geral de um arraial aqui em Israel é essa: estabelecer o mais rápido possível um Estado palestino viável e, por consequência, Israel viverá em paz. Outra parte significativa da população tem a visão oposta. A única maneira de vivermos em paz
é garantindo que organizações como a Autoridade Palestina, que tem fama de moderada, mas só fama mesmo, e o Hamas, que eles jamais ganhem status de nação soberana, com o direito de voto nas Assembleias Gerais da ONU, por exemplo, ou soberania sobre o espaço aéreo da região, ou controle de fronteiras, podendo permitir a entrada de armamentos e etc. E de novo, como chegamos lá e o que isso significa exatamente, depende para quem você pergunta. A bandeira do governo Netanyahu, entre outras coisas, é a da oposição à solução de dois estados. A postura que ele adotou, ao meu ver, revolucionária no bom sentido, foi a de dizer, nós estamos há décadas buscando a paz com os palestinos, para então tentarmos avançar com a paz com o resto dos países árabes. Vamos fazer o contrário? Buscar um caminho para a normalização e a paz com os países árabes moderados, e quem sabe então as alianças estabelecidas por esses acordos abraâmicos tenham peso suficiente para forçar os palestinos a uma aceitação da realidade da existência de Israel e a desistência das suas inclinações terroristas. O tema desses acordos era paz em troca de paz, ao invés de ser território em troca de paz, que era mais ou menos o esquema desde os acordos de Oslo. A ideia é perfeita, é concreta, é alcançável e também é justa, só que a execução prática foi problemática. Isso porque, sabendo que existe uma agenda internacional anti-Israel e pró-Palestina, que busca apaziguar a linguagem e vitimizar os perpetradores do terror palestino, a postura do governo Netanyahu era a de buscar, aonde possível, enfraquecer a estabilidade da autoridade palestina. Agora, antes que algum Free Palestiner faça um corte dessa minha frase, permitam-me deixar bem claro, a autoridade palestina é um pseudo-governo absolutamente corrupto e terrorista. Eles pagam salários às famílias dos terroristas suicidas como recompensa pelo seu serviço à causa palestina, quando o serviço é terem assassinado judeus. Eles representam o que existe de pior, porque se tivessem a arma na mão, por assim dizer, aniquilariam Israel sem pensar duas vezes. São terroristas travestidos de governo. E por isso bloquear a ascensão da autoridade palestina no cenário político internacional não é apenas válido, mas é essencial para Israel. O problema é que um dos principais veículos para esse bloqueio foi apostar no cisma interno da sociedade palestina. A autoridade palestina está em conflito direto contra o Hamas. Em 2006, quando o Hamas venceu as eleições em Gaza, eles jogaram membros da autoridade palestina de telhados e assassinaram toda a oposição. Desde então, os dois grupos são inimigos mortais. E o mundo inteiro sabe que o Hamas é terrorista. Nunca haveria uma discussão acerca da aceitação do Hamas com uma cadeira na ONU, por exemplo. Eles não têm essa aparência de governo que a autoridade palestina tem, ainda que seja falsa. Por isso, desenvolveu-se em quase todos os âmbitos governamentais uma ideia de que a autoridade palestina, em sua busca por legitimidade, poderia causar mais dano do que o Hamas em sua busca sanguinária por guerra. Portanto, quanto menos Israel se envolvesse nos assuntos diretos do Hamas em Gaza, inclusive fortalecesse sua população, garantindo entradas de trabalho para cerca de 30 mil palestinos de Gaza por dia para trabalhar em Israel, permitindo a entrada de dinheiro vindo do Catar, que supostamente seria distribuído como ajuda humanitária, e uma infinidade de outras medidas que afrouxaram o cerco para o Hamas. Melhor, porque se o Hamas está estável na sociedade palestina, então a autoridade palestina estará instável. Essa ideia de que o Hamas, no fim das contas, quer suplantar a autoridade palestina como governo e quer o desenvolvimento econômico e social da sua população mais do que quer a guerra, foi a concepção que turvou a leitura de todos os indicadores da inteligência israelense antes do 7 de outubro, tanto no exército quanto no governo. Afinal, todo mundo sabe que o que o Hamas realmente quer é suplantar a autoridade palestina enquanto governo, que todas as declarações sanguinárias de morte aos judeus eram apenas uma farsa na queda de braço para ver quem que é mais durão no mundo árabe. Os treinamentos militares do Hamas em preparação para o 7 de outubro eram demonstrações de força propagandistas e não tinham nenhuma conexão com um possível ataque. É tudo encenação. Enquanto nós permitirmos que entre dinheiro em Gaza, o Hamas vai ficar quietinho. E nós vamos seguindo no nosso plano de firmar a paz com o resto do mundo árabe, sem que a autoridade palestina atrapalhe, porque eles vão estar ocupados demais tentando se manter no poder na Cisjordânia.
Pois é, só que não, como se diz em português. Enquanto utilizava a divisão interna do outro, o governo Netanyahu se distraiu na sua própria divisão interna e foi pego de surpresa pelo bote da cobra que comia da sua mão, mas sem nunca deixar de ser cobra. Agora, o interessante é que mesmo antes do 7 de outubro, a maioria da população em Israel era mais propensa a rejeitar a ideia de um Estado palestino por considerar que isso não nos levaria à paz. Ou seja, a postura do governo atual, tanto que esse governo foi eleito democraticamente. Depois do dia 7, a maioria avassaladora da população em Israel se opõe ao estabelecimento de um Estado palestino. Eu mesmo sempre fui vocal no meu pensamento sobre a necessidade da solução de 2 estados e mudei drasticamente de ideia. Até se você quiser, você pode assistir aqui um podcast meu onde eu discuto esse processo de maneira bem extensiva. O fato é que o que aconteceu comigo aconteceu com muita gente. Claro que as opiniões ainda variam a respeito do que fazer agora, continuar com a guerra ou buscar um cessar-fogo. E isso que eu ainda não disse nenhuma palavra sobre o norte ou sobre os reféns. Ainda assim, as manifestações contra o governo continuam crescendo. E o diálogo de divisão interna, que havia sumido nos primeiros 6 meses da guerra, voltou com força total. Mais uma vez, um ano inteiro após o começo de tudo, parece que a gente voltou para a estaca zero. Só que não é zero, porque é menos muitas vidas perdidas, muitas famílias destruídas por terem seus entes queridos sequestrados em Gaza e um povo inteiro que não consegue terminar de enterrar um jovem soldado antes de ter que enterrar outros 2. Em 2023, muita gente foi para a rua contra a reforma judicial. E em 2024, muita gente está indo para a rua de novo, exigindo que Netanyahu assine um acordo de cessar-fogo pela liberação dos reféns. Nós vamos falar sobre os reféns na parte 2 desse vídeo, porque esse é um assunto muito delicado para abordá-lo aqui de maneira leviana. A questão é que nessas 2 instâncias, conversando com a maioria do povo, às vezes a gente tem a impressão de que os 2 lados da discussão estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas em 2 idiomas distintos. Um lado diz com o sotaque de apoio ao Netanyahu e o outro diz a mesma coisa com o sotaque de rejeição ao Netanyahu. Um assunto que seria consenso, ou pelo menos para o qual o consenso seria muito mais acessível, se tornar absolutamente volátil, porque a gente não está mais tratando de uma reforma judicial ou de um acordo pela liberação dos reféns. Na verdade, nós estamos tratando de um referendo popular do governo do Netanyahu. E isso é uma tragédia, porque esse referendo já existe. Ele se chama eleições. E agora, pela 2ª vez consecutiva, em menos de 1 ano, 2 assuntos de suma importância, parece-me, que estejam sendo colocados de lado em prol de declarar apoio ou rechaço ao governo. E enquanto isso, os reféns continuam nos túneis. E ainda que a gente discorde de como liberá-los, não há uma única pessoa nessa nação inteira que não deseja ardentemente vê-los de volta em casa e com vida. Eu digo para vocês, meus amigos, que por um lado, confiar que Netanyahu e seu governo estejam fazendo tudo para liberar os reféns e obter o melhor resultado possível dessa guerra, sem levar em consideração os seus interesses políticos pessoais, é muito difícil. A confiança no governo, que já era fraca para muitos, ficou ainda mais abalada. Por outro lado, eu vejo que a divisão foi a fraqueza que nos cegou e nos trouxe tanta tristeza. E eu não consigo enxergar como permanecer nessa quase guerra civil vai fazer por nós aquilo que todos nós efetivamente queremos, que é ver Israel forte e em paz. Alimentar a divisão é fazer exatamente o que o Hamas quer, e isso é óbvio. Cada vez que eles soltam um vídeo propagandista no qual os reféns são forçados a lerem textos, porque sim, isso tem acontecido várias vezes, vê que a mensagem que o Hamas quer transmitir para a sociedade israelense é justamente continuem nas ruas, continuem fazendo demonstrações e passeatas, façam barulho. E é trágico que eles sejam sádicos o suficiente para usar a boca de gente nossa, acorrentada, para mascarar o fato de que essas palavras não são dos reféns, são do Hamas. Eu quero os reféns de volta hoje, mas não fui nenhuma vez para as manifestações anti-Netanyahu que estão acontecendo agora.
Exatamente porque se o Hamas escreveu um texto e forçou os reféns a lê-lo, me chamando para protestar contra o governo, então é justamente isso que eu não posso fazer. E para que fique claro, eu já fui incontáveis vezes para a Praça dos Sequestrados, participar de eventos e momentos em solidariedade às famílias e também exigindo soluções que sejam alcançadas. O meu compromisso é com eles e é inabalável. E ainda assim, existe uma clara distinção entre apoiar as famílias e protestar contra um governo num momento como esses. E por mais que eu também não tenha confiança no governo, eu não consigo conceber de dançar no ritmo da música que está sendo tocada de dentro dos túneis por aqueles ratos que nos fizeram tanto mal. Os desafios diante de nós, enquanto sociedade, são gigantes, mas todos eles parecem estar diretamente conectados em um mesmo ponto nevrálgico. E nisso me resta uma esperança. Que talvez uma sabedoria salomônica tome conta da liderança de Israel e que alguém decida abrir mão do bebê antes de vê-lo rasgado no meio.